E aí, galerinha, vamos ao capítulo 9, Nomes e Histórias de Rua. A imagem que vocês estão vendo é a imagem da Rua do Castelo. Não é uma fotografia, mas é uma representação de um lugar que realmente existiu no século XIX. Claro que na atualidade esse local já passou por diversas transformações e já deve estar bem diferente. Quando crianças, nós, adultos, nos encantamos pelas mais diversas situações e nos interessamos pelas curiosidades que cercam o nosso cotidiano. Por que tal coisa recebeu aquele nome? Por que as coisas são assim? Por que a rua tem esse nome? São essas e tantas outras perguntas que as crianças fazem aos seus familiares e que nós adultos sempre respondemos. Para as nossas mais variadas perguntas, chegavam de nossos familiares respostas muitas vezes tão fantásticas que achávamos até que não eram verdade. Você se lembra de alguma situação desse jeito, dessa forma? Você perguntou algo a um adulto que você achou, será que isso é realmente verdade? Os nomes que as ruas levam são motivos que instigam a curiosidade das crianças em saber o porquê daquele nome e de alguns adultos também. São nomes de pessoas, palavras de origem indígena, palavras que se referem a sentimentos, nome de pássaros, países. Vixe, tem nome de rua de tudo quanto é jeito. Quando uma rua recebe um nome, passa a ter uma história própria, formada por seus moradores e pelos cotidianos de seu espaço. Se antes de ser uma rua, ali era um caminho, a história desse caminho também fará parte da história dessa rua. Além da história de sua existência, a história da rua será associada à história daquilo que lhe deu o nome. Por exemplo, pode ser um personagem histórico, um elemento natural, um elemento geográfico. Na verdade, todo nome tem sua importância. Estudar esses espaços é uma maneira de preservar a memória histórica do lugar. Os caminhos que estão apresentados nas páginas 212 e 213 estão relacionados à história do Brasil e de seu povo, como, por exemplo, o caminho de Peabiru. Esses caminhos, na atualidade, mais do que rotas turísticas ou lugares históricos em que pouco restam vestígios materiais, são lugares associados à vida e à história de muitas pessoas e muitas culturas. Essas culturas, essas pessoas devem ser revisitadas, valorizadas e analisadas, de maneira que possamos preservar cada vez mais a sua história. Estas páginas têm como título Histórias de Caminhos do Brasil. Mas afinal, o que é caminho? Caminho é um nome genérico que recebe qualquer via de comunicação ou passagem que liga lugares e regiões. Muito antes de existirem as ruas, os caminhos faziam uma função de via que levava pessoas e mercadorias para todos os lugares. Os caminhos podiam ser longos, sendo necessários vários dias de viagem para percorrê-los, ou curtos, tomando apenas algumas horas ou minutos. Por sua função, pela sua importância econômica e cultural e também pela sua historicidade, muitos caminhos foram preservados até os dias atuais, alguns mantendo ainda hoje a mesma importância e função do passado. Por toda parte do nosso Brasil, há caminhos que são ou foram importantes para a história local, regional e até mesmo nacional. É importante que, sempre que possível, nós possamos discutir sobre as temáticas associadas ao cotidiano dos indígenas. Essa é uma forma de valorizar e reconhecer esses grupos como agentes históricos e sociais, permitindo assim localizá-los como grupos constantemente presentes ao longo de toda a história do Brasil. É importante também destacar a presença indígena na sociedade brasileira, porque muitas pessoas têm um pensamento de senso comum de que os indígenas só participaram da história do Brasil e que hoje em dia eles não fazem mais parte da nossa cultura. A história dos povos indígenas faz parte da história do Brasil. Os indígenas são parte essencial na formação social do Brasil.
contribuem com diversas influências culturais e são agentes históricos permanentes. As diversas transformações que ocorrem nas ruas e nos caminhos são parte da história do lugar. Associadas a essas transformações, somam-se as composições sociais do lugar, as funções que o espaço adquiriu ao longo do tempo, sua relação com a cidade ao longo da história, mudanças de nome, isso quando ocorrem. Por quê? Porque a mudança do nome de uma rua não ocorre por acaso, como algo espontâneo. Essa ação faz parte de uma realidade que influencia no desejo de mudança. Assim como a mudança no nome de uma rua pode estar associada a um momento histórico nacional ou local durante o evento, ele pode ser retratado apenas para homenagear uma figura importante daquele período. Como exemplo, temos o nome das ruas apresentadas no texto da página 217. Essas ruas têm seus nomes iniciais relacionados a atividades econômicas e características daqueles locais em um determinado período.